Olá, amigos, amigas, muito bem-vindos. O que são os princípios da lei? Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, escreve, inspirado, que o universo é um trinômio e um binômio ao mesmo tempo. Para maiores detalhes, nós fizemos um videozinho anterior. Ou seja, o universo, o todo, é ao mesmo tempo unidade, dualidade e trindade. E a lei que rege todo o universo se decompõe em princípios menores. E aqui há uma listinha de princípios: divisibilidade e recomposição. Divide e une. Análise e síntese, né? Corta em pedacinhos, junta tudo de novo. O princípio da reunificação, né? Equilibra esse princípio da subdivisão. Tem também o princípio da diferenciação. O indistinto, né, se transforma no distinto. A gente vê, por exemplo, ao longo da evolução das espécies, como cada espécie vai ficando cada vez mais complexa, né, ao longo da evolução. O genérico se torna específico e particular, o homogêneo se torna diferenciado. Há uma tendência de multiplicação dos tipos, né? E há uma tendência dessa unidade subdividir-se em várias unidades diferenciadas. Tem o princípio das unidades coletivas, que reorganiza e reunifica e compensa a diferenciação. Então, as células vão se tornando diferenciadas, formando fígado, pulmão, coração. E o princípio das unidades coletivas, isso tudo, né, se une para formar um organismo. Então, diferenciação de um lado e reorganização e reunificação de outro. São forças tendências, é uma espécie de instinto, é uma necessidade de transformismo e de ser. O princípio da relatividade, que é necessária a evolução, já que só o que é relativo pode evoluir. O absoluto já é perfeito, não evolui. O princípio da afinidade, que é o princípio do mínimo esforço. Esse princípio da afinidade regula a economia da evolução, evita gasto inútil de forças. Coisas, seres têm caracteres comuns e aí se reagrupam por semelhança, né? Os afins se aproximam. Por exemplo, no caso da associação de ideias, o que desperta uma ideia em nossa consciência ou na nossa memória é a presença da onda da ideia afim, porque o pensamento é energia, é formado de ondas. Quando nós conseguimos recordar alguma coisa, né, significa que a ideia estava latente, em repouso, não vibrava, por isso nós não a sentimos, estava fora do estado vibracional da nossa consciência. Aí surge uma vibração afim, né? Um tipo de onda semelhante àquela onda latente, que tem um comprimento de onda semelhante àquela né, ideia latente, e aí desperta essa ideia adormecida por afinidade. Todo o universo funciona por meio de ritmos, desde os ritmos astronômicos aos ritmos psíquicos, desde os químicos aos sociais. Tem o princípio da causalidade, causa e efeito, que garante a concatenação no desenvolvimento fenomênico, na evolução, né? Fenomênica, aquilo que aparece. E o princípio da causalidade conecta de forma rígida
os momentos sucessivos do transformismo e assinala o ritmo do nosso destino, o plantar e o colher. Tem o princípio de ação e reação, que é paralelo ao princípio de causalidade e que é necessário porque nós, seres humanos, muitas vezes não sabemos a hora de parar. Abusamos até que a reação levanta um dique, daqui para frente você não vai mais. Tem o princípio da ordem, que é o princípio do equilíbrio no universo. Tudo tem seu lugar, tudo está equilibrado. E no mundo tão complexo, olha que interessante, existe um lugar para o nosso esforço, proporcional às nossas forças. O acaso não pode produzir esses equilíbrios. Tem o princípio de autoelaboração, de amadurecimento interior, o princípio do desenvolvimento cíclico. Então, tudo evolui por espirais que retornam a si mesmos cada vez numa espiral maior. Tem o princípio da inércia, o princípio da finalidade, que estabelece a meta. O princípio único, aí a gente vê, pulveriza-se nos menores, nas condições mais diversas de atuação, em todas as combinações possíveis, porque esses princípios eles não atuam isoladamente. Tem o princípio de adaptação e elasticidade, o princípio de difusão e repercussão. Então, cada vibração, cada som encontra um ouvido que escuta essa vibração, um eco que repete essa vibração, uma resposta que completa essa vibração. O princípio, como foi comentado no vídeo anterior, da dualidade. Cada unidade é um par formado de duas partes inversas e complementares, dia e noite, yin e yang. O princípio da indestrutibilidade da substância. A substância é aquilo que subsiste, por exemplo, o nosso espírito. E do transformismo universal, porque a evolução é constante, nada se cria, nada se destrói no absoluto, na substância, mas tudo se transforma no relativo. Criação é condição de destruição e destruição é condição de criação. Tem a lei da continuidade, porque nada aparece de repente. Existe uma longa maturação, às vezes subterrânea e invisível. Aí parece, que as coisas surgiram repentinamente, mas só parece. E só é um lugar para a desordem no particular, Mas essa desordem é só aparente, é uma condição dessa ordem maior. Nós estamos mergulhados no mundo dos efeitos, no mundo fenomênico e no mundo relativo, no mundo particular. O nosso universo, em vista disso, pode parecer caótico, mas tudo sobrevive, apesar de tanta destruição, por conta desses três grandes princípios de unidade, de ordem e de equilíbrio. Isso é o monismo no todo, Esses três princípios, unidade, ordem e equilíbrio. Existe, o nosso universo é tão instável, Essas explosões estelares, mas ele está sempre equilibrado. É tão diferenciado no particular, nas diversas culturas, mas é tão compacto no conjunto. É tão rígido o universo em seu princípio, mas é elástico. É tão resistente a qualquer desvio, no entanto é sensibilíssimo. A misericórdia divina está sempre presente. O universo é uma grande harmonia, é uma grande sinfonia, desde o roncar do trovão até os cataclismos estelares.
do turbilhão de um átomo ao canto da vida e da alma, como diz Emmanuel, né? O átomo evolui até o arcanjo e mais, porque o arcanjo um dia também já foi átomo. Tudo harmoniza-se num único hino que diz Deus. Que a paz de Jesus esteja conosco. Agradeço muitíssimo a companhia e até a próxima.